Ele não era apenas um banqueiro. Era o banqueiro. Um nome sussurrado em corredores de poder, repetido em mesas de jantar de magnatas, estudado em relatórios de mercado e temido por adversários. Seu rosto aparecia em capas de revistas financeiras. Sua presença era exigida em fóruns internacionais. Suas palavras tinham o poder de fazer bilhões se moverem com um simples aceno. Não construíra apenas um banco. Construíra um império financeiro que desafiava as regras do jogo. Enquanto outros se curvavam ao sistema, ele o afrontava de frente. Enquanto instituições centenárias pregavam prudência, ele vendia ousadia. E essa ousadia o transformara em mito. O mundo o via como visionário. Os críticos o chamavam de louco, mas todos sabiam. Ele era perigoso. Porque tinha algo que nenhum outro banqueiro ousava carregar. A certeza de que podia vencer o próprio sistema. No auge, seu banco era sinônimo de lucro. Clientes se amontoavam para abrir contas, investidores imploravam por uma fatia do império, governos cortejavam sua influência. Seus slogans estampavam outdoors, promessas de quebrar as correntes e dar voz ao povo contra os gigantes. O marketing era sedutor. Não era só um banco, era uma revolução. E, por um tempo, funcionou. As filas nas agências eram longas, aplicativos lotados de acessos. O dinheiro entrava como correnteza em época de cheia. Ele se apresentava como herói moderno, o homem que ousou dizer não ao sistema financeiro tradicional. As festas refletiam seu poder. Não eram como as dos magnatas tradicionais, discretas e elegantes. Eram espetáculos calculados, onde luzes, músicas e discursos se misturavam em uma celebração de sua glória. Ele surgia sempre no centro, terno impecável, gravata escarlate, olhar que misturava desafio e orgulho. "Vocês estão diante da nova era", dizia, erguendo a taça. E a multidão respondia em aplausos ensurdecedores. Naquele momento parecia intocável. Um titã capaz de ditar as regras, de moldar o futuro, de fazer o mundo dobrar-se à sua vontade. Seus concorrentes o odiavam. Bancos tradicionais o viam como ameaça, reguladores cochichavam sobre comportamento imprudente, mas nada parecia capaz de detê-lo. Cada crítica apenas alimentava sua aura de rebelde. Cada reportagem negativa era usada como propaganda. Eles têm medo de nós porque somos diferentes. E, de fato, ele era diferente. Não falava como banqueiro, falava como revolucionário. Não agia como banqueiro. Agia como gladiador. O povo o amava porque acreditava que ele havia exposto o jogo sujo dos gigantes. Os ricos o seguiam porque, apesar do discurso rebelde, ele multiplicava fortunas. Os poderosos o toleravam porque sabiam: quem tivesse sua aliança teria dinheiro e influência ilimitados. No centro de sua cidade, ergueu a sede de vidro e aço que parecia rasgar o céu. Um arranha-céu com seu nome brilhando em letras douradas. Durante a noite, iluminava-se como um farol, lembrando a todos quem mandava no território. Ali dentro, contratos eram fechados em minutos, bilhões eram transferidos com um clique, destinos de famílias inteiras eram decididos em salas de conselho. E ele caminhava por aqueles corredores como um imperador moderno. Funcionários paravam ao vê-lo. Diretores ajustavam as gravatas. Todos sabiam que a palavra final era dele, e apenas dele. No auge da glória, seu patrimônio pessoal foi avaliado em cifras astronômicas. Iates, mansões, coleções de arte, aviões privados, tudo estava ao seu alcance. Mas o que realmente o alimentava não era o luxo. Era a sensação de desafiar o sistema e vencer. Quando sentado em conferências internacionais, rodeado por banqueiros tradicionais, ele sorria com desprezo. Sabia que muitos o odiavam. Sabia que o viam como ameaça. Mas adorava esse papel. Adorava ser o intruso que virou rei. "Vocês seguem regras. Eu escrevo as minhas." Essa era sua marca registrada. Uma frase repetida como hino entre seus seguidores. Mas havia um detalhe que ninguém ousava admitir em voz alta. Quanto mais alto ele subia, mais frágil se tornava sua posição.
Seu império não era sustentado apenas por números sólidos, mas por confiança. E confiança é como vidro. Basta uma rachadura para estilhaçar. Ele acreditava que estava acima de tudo, acima dos rivais, acima dos reguladores, acima da própria lógica financeira. E foi nesse delírio de invencibilidade que a tragédia começou a ser escrita. Naquela noite, o banqueiro se deitou acreditando que o mundo lhe pertencia. Ao acordar, descobriria que não tinha mais nada. A fortuna que parecia eterna evaporaria diante dos olhos de todos. E seu nome, que já fora sinônimo de poder, se transformaria em sinônimo de ruína. Antes de ser o banqueiro que desafiava o sistema, ele foi apenas um garoto cercado por limites. Cresceu em uma casa simples, onde a mesa era farta apenas quando o salário do pai, funcionário de um pequeno banco local, não atrasava. Via de perto as humilhações sofridas, filas intermináveis, clientes furiosos, chefes arrogantes que tratavam seu pai como descartável. O menino observava tudo em silêncio, mas por dentro jurava que jamais seria aquele homem acuado atrás de um balcão. Aos 15 anos, já carregava livros de economia debaixo do braço, sublinhando cada linha como se fossem mapas secretos. Enquanto os amigos sonhavam com festas, ele sonhava com tabelas de juros, gráficos de câmbio, histórias de grandes magnatas. O sistema bancário, para ele, era mais do que números. Era um império invisível que governava vidas. E ele queria governar esse império. A primeira oportunidade veio cedo. Um estágio em uma agência modesta, onde o trabalho era servir café e organizar pastas. Mas ele não se limitava às tarefas. Ouvia conversas de gerentes, observava contratos, aprendia os bastidores. Descobriu que os bancos não eram templos de segurança. Eram máquinas de lucro construídas sobre a confiança cega do povo. E se a confiança era a engrenagem, quem soubesse controlá-la poderia mover montanhas. Aos 18 já entendia mais de finanças do que muitos veteranos. Aos 20 foi contratado como assistente e logo chamava a atenção com ideias ousadas. Aos 23 já falava em montar sua própria instituição. Riam dele, chamavam-no de arrogante. Mas ele não ligava. O riso dos outros era combustível. O sonho começou pequeno. Um escritório apertado, meia dúzia de funcionários, computadores usados, mesas improvisadas. O que havia de sobra era ambição. Criou um banco alternativo, voltado para aqueles que se sentiam esmagados pelos gigantes tradicionais. Prometia taxas mais baixas, liberdade digital, acesso rápido. Falava como se fosse um justiceiro, um libertador. E as pessoas acreditaram. Primeiro foram os pequenos empresários, depois jovens investidores. Logo, a notícia se espalhou. Havia um novo banco na praça, um banco que ousava desafiar o sistema. Em pouco tempo, depósitos começaram a crescer. O que antes era apenas um sonho virou uma instituição em expansão. Sua ousadia o diferenciava. Enquanto outros bancos seguiam protocolos rígidos, ele arriscava. Lançava produtos inovadores, permitia empréstimos mais flexíveis, apostava em áreas que os concorrentes evitavam. Os clientes o viam como salvador. Os críticos como suicida. Mas os lucros começaram a aparecer. E com os lucros veio a confiança. E com a confiança veio o poder. A cada passo, sua imagem crescia. De jovem sonhador a empreendedor de sucesso. De empreendedor a magnata em ascensão. A imprensa começou a procurá-lo. Revistas exibiam seu rosto com títulos como O Banqueiro do Futuro, O Rebelde do Sistema. Ele aceitava os elogios com um sorriso discreto, mas por dentro se alimentava de cada palavra. Porque já não bastava ter um banco. Ele queria ter o banco. E foi assim que nasceu a ambição maior, desafiar os gigantes que governavam o mercado havia séculos. Não se contentava em existir ao lado deles, queria derrubá-los, provar que a história podia ser reescrita por alguém de fora. Eles jogam para se manter. Eu jogo para vencer. Essa frase, repetida em entrevistas, virou o lema que guiava sua jornada. As origens moldaram seu destino. Do menino que via o pai ser humilhado no balcão,
nasceu o homem que prometeu humilhar o próprio sistema. Do estagiário que servia café, nasceu o banqueiro que faria chefes de Estado aguardarem em sua antessala. Mas, junto com o sonho, cresceu também a semente da arrogância. E essa semente, um dia, se tornaria veneno. O banco cresceu como fogo em palha seca. O que começou como uma pequena instituição alternativa logo se transformou em um fenômeno. Em menos de 5 anos, o que era apenas um escritório apertado com meia dúzia de funcionários já ocupava arranha-céus envidraçados nas maiores capitais do mundo. O segredo estava na narrativa. Ele não vendia apenas serviços financeiros, vendia rebeldia. Enquanto os bancos tradicionais pregavam segurança, ele falava em ousadia. Enquanto os gigantes cobravam taxas absurdas, ele prometia liberdade. Enquanto o sistema dizia, espere, ele dizia, agora. E o povo acreditava. As agências com arquitetura futurista se enchiam de jovens empreendedores, profissionais cansados de tarifas e investidores famintos por lucros rápidos. Os aplicativos do banco eram baixados por milhões, oferecendo soluções que pareciam mágicas, transferências instantâneas, créditos sem burocracia, investimentos com rentabilidade acima da média. A cada campanha publicitária, ele surgia como profeta da nova era. Não somos um banco, somos um movimento. E esse movimento cresceu até se tornar uma revolução financeira. A imprensa não conseguia ignorá-lo. Programas de televisão disputavam entrevistas. Jornais estampavam seu rosto com manchetes provocativas. O banqueiro que declarou guerra ao sistema. O Robin Hood das finanças. Herói ou ameaça? Ele aproveitava cada segundo de exposição. Suas frases afiadas eram repetidas em talk shows. Suas aparições em eventos eram recebidas como espetáculos. Clientes e investidores não viam apenas um banqueiro. Viam um líder. E líderes, quando se tornam mito, deixam de ser questionados. Enquanto isso, o dinheiro entrava como avalanche. Investimentos bilionários fluíam de todas as direções. Fundos estrangeiros, empresários locais, pequenos poupadores. O banco crescia mais rápido do que qualquer outro na história moderna. Relatórios de analistas apontavam riscos, mas ninguém queria ouvir. Afinal, enquanto todos lucravam, quem teria coragem de estragar a festa? O banqueiro caminhava por seus salões como imperador. De terno impecável, gravata vermelha e sorriso frio, transmitia confiança absoluta. E seus discursos inflamavam multidões. O sistema tentou me parar. Hoje, eles trabalham para mim. Os aplausos eram ensurdecedores. Com o crescimento vieram também as alianças perigosas. Ele se aproximou de políticos poderosos, financiou campanhas, comprou influência. O banqueiro já não era apenas dono de uma instituição financeira, era peça-chave na engrenagem do poder. Decidia obras, interferia em leis, ditava agendas econômicas. Alguns o viam como gênio, outros como ameaça. Mas todos sabiam. Não se podia ignorá-lo. Internamente criava uma cultura de culto. Funcionários não eram apenas empregados. Eram soldados de uma causa. Chamavam-no de visionário, líder supremo, o homem que enfrentou o sistema e venceu. As paredes de suas sedes exibiam frases suas em letras douradas, como se fossem escrituras sagradas. E quem ousava questionar? Quem levantava dúvidas era silenciado, afastado, apagado da narrativa. Dentro do império, não havia espaço para hesitação. O banco, agora multinacional, já estava em todos os lugares. Era impossível não ouvir falar dele. Pessoas comuns repetiam seu nome como sinônimo de futuro. Investidores o citavam como garantia de sucesso. Políticos o temiam e o bajulavam ao mesmo tempo. Ele era a tempestade. Ele era o furacão. Ele era o homem que quebrou as correntes e fez o mundo acreditar que nada poderia detê-lo. Mas, no fundo, esse crescimento era rápido demais, agressivo demais, arriscado demais. Como uma chama que consome combustível em velocidade insana, seu banco se tornava cada vez mais dependente de novos depósitos, novos investimentos, novas apostas.
E o banqueiro acreditava que poderia sustentar esse fogo para sempre. O sistema, porém, aguardava silencioso. E logo cobraria a fatura. No topo de sua glória, o banqueiro já não era apenas um homem. Era um símbolo. Sua figura aparecia em outdoors iluminados, capas de revistas luxuosas e programas de televisão em horário nobre. Sua imagem era repetida como um mantra, o rebelde que ousou enfrentar o sistema e venceu. O arranha-céu que ergueu no coração da cidade era mais do que uma sede bancária, era um monumento ao seu ego. Vidro e aço refletiam o céu como se tentassem alcançá-lo. A noite iluminava-se em tons vermelhos e dourados, lembrando a todos que ali reinava o homem que transformara o impossível em realidade. As festas eram lendárias. Não eram simples encontros sociais, eram rituais de poder. Chefes de Estado, astros do entretenimento, magnatas estrangeiros, todos queriam ser vistos ao seu lado. Salões repletos de lustres de cristal, mesas com vinhos raros, orquestras tocando enquanto telas gigantes exibiam gráficos ascendentes com o logotipo de seu banco. E no centro, ele, sempre de terno impecável, gravata vermelha como uma marca registrada. Sorriso calculado, olhar frio. A cada brinde, repetia: "O sistema tentou me derrubar. Hoje, ele se curva diante de nós." Os aplausos vinham como trovões. O banqueiro bebia cada aplauso como vinho. No cenário político, sua influência era ainda maior. Não financiava apenas campanhas, ditava agendas. Governos temiam suas ameaças veladas. Uma ligação sua podia travar projetos, alterar mercados, influenciar decisões de ministros. Era o homem cuja assinatura tinha mais peso que decretos oficiais. Analistas econômicos o tratavam como oráculo. Cada declaração sua era interpretada como profecia. Bastava um comentário para ações subirem ou caírem. Ele não apenas fazia parte do sistema financeiro, ele era o sistema, em sua versão mais agressiva e ousada. Seus clientes o idolatravam. Milhões de pessoas acreditavam nele como se fosse um messias. O marketing reforçava essa ideia. Comerciais exibiam famílias sorridentes, jovens empreendedores realizados, pequenos empresários que renasceram graças ao banco. Sua figura aparecia ao fundo, discreta, quase divina, como o arquiteto daquela transformação. E, como todo mito, deixou de ser questionado. Funcionários o tratavam como profeta. Parceiros o veneravam como Deus. O povo o enxergava como Salvador. Mas, no auge da glória, a arrogância também alcançou seu ponto máximo. Ele já não aceitava alertas, não tolerava conselhos. Quem ousava discordar era afastado. Quem levantava dúvidas era silenciado. O império não tinha espaço para fraqueza. Até amigos de infância se calaram. O homem que parecia cercado por multidões descobriu em poucas horas que estava completamente só. Nas ruas, a revolta crescia. Clientes que perderam economias de uma vida inteira marchavam em protestos. Cartazes com seu rosto em chamas eram erguidos diante de câmeras. Famílias choravam diante dos microfones repetindo: "Ele nos prometeu segurança. Ele disse que estava do nosso lado. Agora estamos arruinados." Cada lágrima transmitida ao vivo era um tijolo arrancado de sua imagem. As redes sociais se tornaram tribunal. Hashtags com seu nome e palavras como fraude, mentiroso e banqueiro da desgraça tomaram conta do mundo digital. Memes cruéis circulavam, transformando sua queda em piada. O homem que se apresentava como Messias agora era caricatura, ridicularizado por milhões. Nos tribunais, a humilhação era ainda mais brutal. O banqueiro que já fora recebido em palácios, agora entrava algemado em salas de audiência. Câmeras captavam cada segundo, sua expressão tensa, seus cabelos desgrenhados, sua postura curvada. O homem que sempre olhou o mundo de cima agora era observado de baixo, sem poder. Promotores exibiam contratos fraudulentos, dívidas escondidas, esquemas de maquiagem contábil. Testemunhas, antigos diretores, ex-funcionários, até familiares,
Subiam ao púlpito para contar segredos sombrios. As histórias eram de arrogância, abusos, desprezo. Cada depoimento era mais um golpe em sua já despedaçada reputação. Sua família também se afastou. A esposa, envergonhada, pediu o divórcio. Os filhos recusavam atender ligações. Parentes fingiam não conhecê-lo. O sobrenome, que já fora orgulho, agora era maldição. E, como se a ruína não fosse suficiente, veio o golpe final. A opinião pública. O povo que um dia o venerou agora celebrava sua queda. Em bares, risadas ecoavam ao ver sua imagem humilhada. Em programas de auditório, piadas cruéis arrancavam aplausos da plateia. Aquele que acreditava ser maior que o sistema se tornara exemplo do contrário. Nenhum homem é maior do que a engrenagem que move o mundo. Na solidão de sua cela provisória, ele finalmente entendeu. A fortuna evaporara. O poder desaparecera. Os aliados fugiram. E tudo o que restava era o vazio. O banqueiro que um dia desafiou o sistema agora encarava o silêncio. Não havia mais aplausos. Não havia mais câmeras ávidas por suas frases de efeito. Não havia mais filas de investidores implorando para segurar sua mão. O que restava era apenas o eco da própria respiração em uma cela fria, paredes cinzentas que refletiam a solidão e um colchão duro que parecia zombar de cada palácio que já havia possuído. Ele, que já acordou com janelas abertas para o mar em mansões milionárias, agora despertava com o barulho de grades sendo fechadas. O café, servido em copos plásticos, tinha gosto de ferrugem. O pão amanhecido parecia uma ironia amarga da fartura que ostentou. E as horas se arrastavam, cada minuto mais pesado que o anterior. No vazio da prisão, começaram a chegar os fantasmas. Rostos que ele ignorou. Funcionários humilhados em reuniões. Clientes que acreditaram em suas promessas. Famílias que perderam economias de uma vida inteira. A cada noite sem sono, seus olhos se fechavam e abriam diante desses vultos. Eram sombras que perguntavam sem cessar: valeu a pena? A resposta ele não tinha. No início, tentou manter a arrogância. Sentava-se com o queixo erguido, repetindo mentalmente que era apenas um contratempo, que ainda daria a volta por cima. Mas, com o tempo, a máscara caiu. Quando os advogados anunciaram que a fortuna havia evaporado, que nada poderia ser recuperado, que até os filhos haviam cortado laços, ele percebeu que não havia mais retorno. Não era um rei exilado, como gostava de se imaginar. Era apenas um homem quebrado, vazio, esquecido. A humilhação pública se transformou em rotina. Quando seu rosto aparecia na TV, era acompanhado de chacota. Quando seu nome surgia em jornais, vinha ao lado de palavras como fraude, ruína, vergonha. Quando colegas de cela o reconheciam, riam. Alguns até imitavam seus discursos antigos. Eu escrevo minhas próprias regras, diziam, em tom de deboche. Cada gargalhada era mais um prego em seu caixão moral. E foi nesse silêncio, nesse abismo, que ele começou a refletir. Pela primeira vez, sem assessores bajulando, sem investidores adulando, sem a multidão gritando seu nome, pôde encarar o espelho do nada. Lembrou-se do garoto que viu o pai ser humilhado em um balcão de banco. Lembrou-se da promessa que fez de nunca ser pequeno, de nunca ser pisado. E percebeu a ironia cruel. Na tentativa de vingar o pai, tornara-se pior que aqueles que o humilharam. No desejo de enfrentar o sistema, construiu um sistema ainda mais opressor. Na busca pela liberdade, se tornou escravo da própria vaidade. As noites eram longas. O vazio, sufocante. Ele escrevia em pedaços de papel frases desconexas, confissões amargas, perguntas sem resposta. O que é poder sem respeito? O que é dinheiro sem dignidade? O que é vencer se, no final, todos querem te ver cair? Essas anotações, guardadas por carcereiros curiosos, acabariam anos depois circulando como relíquias. Não como ensinamentos de sabedoria, mas como lembretes de como a arrogância corrói até os mais fortes. O banqueiro percebeu que não perdera apenas fortuna. Perdera o direito de ser lembrado com respeito. Seu nome sobreviveria sim, mas como sinônimo de falência, soberba e queda.
E esse talvez fosse o castigo mais cruel. Viver sabendo que sua história era usada como advertência, não como inspiração. O banqueiro que um dia desafiou o sistema agora não passava de uma sombra. Seu império desaparecera, sua fortuna evaporara, seus aliados fugiram, sua família o abandonara. Restava apenas a lembrança amarga de que, no fim, ele nunca foi maior do que o próprio sistema que tentou enfrentar. Essa é a lição mais dura. Nenhum homem é intocável. Não importa quanta riqueza acumule, não importa quantos palácios erga, não importa quantos aplausos receba. Quando a confiança se quebra, até o império mais grandioso vira pó. O clímax da história não está na fortuna conquistada, nem no banco que cresceu como incêndio, nem nas festas, nos discursos ou nos gráficos ascendentes. O clímax está no colapso, na corrida bancária transmitida ao vivo, no choro das famílias que perderam tudo, no banqueiro curvado, sozinho, encarando a própria ruína. E essa cena é um aviso para todos nós. O orgulho destrói. A arrogância cega. A ambição desenfreada devora. Quantos de nós acreditamos ser maiores que as regras? Quantos ignoramos alertas, fechamos os olhos para os sinais, apostamos que o futuro vai sempre sorrir para nós? É fácil rir do banqueiro caído, mas difícil encarar o espelho e perceber que a mesma semente de soberba pode estar plantada dentro de cada um de nós. Esse vídeo não é apenas uma história, é um alerta. O sistema pode até parecer injusto, cruel, impiedoso, mas tentar vencê-lo com arrogância é como desafiar o mar com as próprias mãos. Cedo ou tarde, a onda engole. Eu me lembro do dia em que o prédio de vidro tremeu. Não foi um terremoto, não foi uma bomba, não foi nada físico. Foi algo invisível, uma vibração que atravessava os corredores, os relatórios, os olhares. Foi o dia em que entendi que o banqueiro que desafiava o sistema já havia perdido, mesmo que ninguém ainda ousasse dizer. E eu estava lá, preso entre a admiração e o pavor, observando o castelo se desfazer. Eu não era ninguém. Apenas um gerente de médio escalão, responsável por relatórios que raramente chegavam à mesa dele. Mas eu via como cada número era retorcido até caber em uma narrativa. Via como cada alerta era abafado sob aplausos. Via como todos fingíamos que a engrenagem girava suave, quando na verdade rangia como ferro velho. O banqueiro, ele não precisava de nome, porque era o nome. Nas ruas, nos jornais, nos fóruns, seu rosto era bandeira. Para uns, herói. Para outros, ameaça. Para nós ali dentro, era Deus e carrasco ao mesmo tempo. Entrava em uma sala e o ar se curvava. Cada olhar desviava, cada palavra aguardava a dele. O banqueiro não falava muito, mas quando falava, era sentença. No auge, parecia impossível imaginar queda. O banco crescia como labareda em vento forte. Clientes se amontoavam, jovens abriam contas com orgulho, empresários batiam no peito dizendo que agora faziam parte da revolução. Os comerciais exibiam famílias sorrindo, slogans ousados. Não somos um banco, somos o futuro. E nós, dentro das paredes espelhadas, repetíamos como hinos. Mas eu sabia. Eu via relatórios de risco com adjetivos perigosos, atípico, excepcional, não recorrente. Eu via e-mails pedindo ajuste metodológico quando o número não agradava. Eu via empréstimos concedidos sem garantias sólidas, contratos assinados em pressa insana. Eu via a engrenagem rangendo e quando tentava alertar, recebia olhares frios. Você está sendo conservador demais. Ou pior, aqui não há espaço para medo. Medo era exatamente o que me fazia continuar, porque medo também protege. O banqueiro se alimentava de aplausos, em cada conferência dizia frases de impacto que incendiavam o público. Eles seguem regras, eu escrevo as minhas. A plateia vibrava, eu tremia, porque sabia que uma frase dessas em finanças é sentença de morte, e a morte começou lenta, disfarçada. Primeiro, fornecedores reclamando de atrasos, depois clientes questionando transferências. Mais tarde, fundos discretamente cortando linhas de crédito. Mas para o público, tudo continuava impecável.
O marketing era a máquina de encobrir fissuras, enquanto um relatório sangrava em silêncio, uma campanha com música épica ia ao ar. Juntos somos imparáveis. Eu estava no prédio no dia em que o caos começou. Era uma terça-feira comum. O sistema caiu às 9h30. Primeiro, telas travadas. Depois, transferências bloqueadas. Às 10 horas, já havia fila nas agências. Às 11 horas, os fóruns online explodiam. Minha conta sumiu! O banco quebrou! Corram! Às 12 horas, a televisão mostrava clientes batendo nas portas de vidro. Eu vi os telões da sala de controle. Vi o gráfico despencar em vermelho contínuo, como sangue escorrendo. Vi os olhos dos executivos. Vi o banqueiro entrar sem gravata, camisa suada, olhar duro. Ele não disse acabou, disse 3 dias. 3 dias para liquidez, 3 dias para salvar. Mas todos sabíamos. Não havia 3 dias. Não havia 3 horas. O banco já estava morto. Naquela tarde, o mundo inteiro viu o castelo desabar. Manchetes rodaram em tempo real. Corrida bancária sem precedentes. O banqueiro rebelde em crise. Protestos surgiram nas ruas. Famílias choravam diante das câmeras. Colocamos tudo ali porque acreditávamos nele. O que antes era aplauso virou grito. O que antes era reverência virou raiva. Eu, que nunca fui cliente, mas vivi por dentro, me senti cúmplice. Porque não há queda de império feita só por um homem. Há centenas de mãos que aplaudiram, centenas de bocas que silenciaram, centenas de olhos que viram e fingiram não ver. Eu estava entre eles. Eu vi! Nos dias seguintes, o espetáculo da ruína foi transmitido em todos os idiomas. O banqueiro que humilhava reguladores agora era réu. O banqueiro que dominava manchetes agora era caricatura. O banqueiro que ditava as regras agora tinha algemas nos pulsos. E eu, sentado na plateia do tribunal, ouvi a pergunta que atravessou o salão. Valeu a pena? Ele não respondeu. O silêncio foi a resposta. Hoje, quando passo em frente ao arranha-céu escuro, vejo a lembrança de vidro rachado e penso no que realmente destruiu tudo. Não foram as dívidas, não foram os reguladores, não foram os clientes. Foi a arrogância, foi acreditar que podia ser maior que a confiança, maior que o sistema, maior que o próprio tempo. E deixo aqui um aviso. Se você acha que nada pode te derrubar, lembre-se do banqueiro, porque até os deuses caem, e quando caem, o estrondo ecoa pelo mundo inteiro. O olhar da mídia. No início, a mídia o amava. Jornais, revistas, canais de TV, todos precisavam de uma nova estrela para preencher páginas e vender esperança. E ele era perfeito, jovem o bastante para parecer ousado, arrogante o bastante para ser instigante, carismático o bastante para gerar manchetes. Não falava como banqueiro, não agia como banqueiro, não se vestia como banqueiro. Era o rebelde das finanças. As primeiras capas de revista eram hinos. O visionário que desafia os gigantes. O Robin Hood da era digital. Banqueiro ou revolucionário? Fotografias o mostravam em ternos impecáveis, gravata vermelha, sorrindo com confiança calculada. Sempre no alto de prédios, sempre com a cidade ao fundo, sempre olhando para o horizonte. Era imagem construída para vender a ideia de futuro. E vendia! As entrevistas eram espetáculos à parte. Repórteres perguntavam sobre risco, ele respondia sobre coragem, questionavam liquidez, ele falava de sonhos. Insistiam em regulação, ele sorria e soltava frases de efeito. Eles seguem regras, eu escrevo as minhas. O público delirava, os jornais adoravam e cada crítica se transformava em manchete ainda maior. O banqueiro sabia usar a mídia como ninguém. Para cada reportagem desconfiada, devolvia com 3 entrevistas carismáticas. Para cada rumor de problema, respondia com comerciais emocionantes. E assim, construiu não apenas um banco, construiu uma narrativa. Mas a mesma mídia que o ergueu seria a primeira a enterrá-lo. O olhar dos jornalistas começou a mudar quando os relatórios começaram a vazar. Pequenas notas em colunas discretas. Inconsistências contábeis, operações de alto risco, dependência de novos aportes. No início, ninguém lia, mas cada pequena nota era uma fagulha. Até que um grande jornal publicou a manchete que mudou tudo. O banqueiro rebelde está brincando com fogo? O texto descrevia dívidas ocultas, empréstimos em cascata, operações que dependiam de confiança cega.
Era ainda embrionário, mas plantou dúvida. E dúvida é veneno para o mercado. Quando a crise estourou, a mídia virou tempestade. Telões exibiam em tempo real filas nas agências. Repórteres ao vivo mostravam clientes batendo em portas, chorando diante das câmeras. Imagens de protestos ocupavam o horário nobre. As manchetes não eram mais elogios. Corrida bancária sem precedentes. O castelo de cartas desmorona. O banqueiro que prometeu o futuro entrega ruína. E os mesmos jornalistas que antes o chamavam de gênio, agora usavam termos como golpista, imprudente, arrogante. As TVs reprisavam seus antigos discursos em tom de deboche. Eles seguem regras. Eu escrevo as minhas. Enquanto a frase ecoava, o vídeo mostrava clientes desesperados, gráficos despencando, famílias arruinadas. Era contraste cruel, feito para humilhar. Especialistas eram convocados a todo instante. Economistas que antes aplaudiam, agora diziam que sempre desconfiaram. Analistas de mercado se apresentavam como profetas do desastre. A imprensa que o elevou agora competia para ver quem conseguia retratá-lo como o maior vilão. E havia o espetáculo das audiências públicas, transmitidas ao vivo, com câmeras focadas em cada expressão. O banqueiro curvado, algemado, cercado de seguranças. Os flashes não paravam. Era sangue fresco para a mídia. Cada resposta evasiva era manchete. Cada silêncio era interpretado como culpa. Cada olhar perdido era foto de capa. O homem que usou a mídia para crescer agora era usado por ela para vender destruição. O mais cruel, porém, não foram as manchetes. Foram os documentários. Em poucos meses, produtoras lançaram séries especiais. A ascensão e queda do banqueiro rebelde. O maior colapso financeiro da década. As telas mostravam depoimentos de clientes, analistas, ex-funcionários. Reconstituíam cenas de festas luxuosas e contrastavam com filas em frente às agências. O banqueiro, transformado em personagem, já não era humano. Era vilão de cinema. E assim, a mídia fechou o ciclo. Primeiro, o transformou em mito, depois em monstro, por fim, em advertência. Hoje, quando vejo um telejornal noticiar outro visionário surgindo no mercado, lembro do olhar dos repórteres no dia em que tudo caiu. Não era apenas cobertura jornalística, era espetáculo. O banqueiro desafiou o sistema, mas esqueceu que o sistema inclui a mídia, e a mídia nunca perdoa quem sangra ao vivo. A voz das ruas. Se dentro do arranha-céu de vidro o colapso tinha cheiro de café frio e suor de executivo, do lado de fora a ruína tinha cheiro de gente. Gente de verdade. Gente comum. Aquelas que nunca apareciam nas propagandas do banco, mas sustentavam com cada depósito e cada confiança cega o império que agora se despedaçava. A queda não foi só números vermelhos em telas, foi vozes roucas nas calçadas. Foi multidão gritando em frente às agências. Foi famílias inteiras segurando pastas com documentos como se fossem escudos. Foi a rua exigindo respostas que nunca viriam. Uma senhora de cabelos brancos foi das primeiras a aparecer diante das câmeras. Segurava um extrato amassado nas mãos e tremia. É tudo o que eu tenho. Minhas economias, meu futuro, minhas contas. Ele disse que aqui era seguro. Atrás dela, outra voz se ergueu. Coloquei o dinheiro da faculdade dos meus filhos. Agora não sei o que dizer para eles. Essas frases, repetidas centenas de vezes, transformaram o colapso em tragédia coletiva. No calor da multidão havia também jovens, rapazes e moças que acreditaram na promessa de modernidade, na rebeldia contra os gigantes financeiros, foram atraídos por slogans ousados, por aplicativos rápidos, por promessas de liberdade. Agora, batiam contra portas de vidro, exigindo o que restava da esperança. Ele dizia que era o Banco do Povo! Gritava um rapaz de camiseta rasgada. Mentiroso! A gente acreditou! Respondia a multidão. Os seguranças tentavam conter, mas a rua já não respeitava ordens. O povo descobrira que confiança quebrada é raiva pura. Investidores médios engravatados também apareciam, mas sem o mesmo glamour de antes. Homens que meses antes sorriam ao lado do banqueiro em coquetéis, agora suavam em filas, segurando pastas com contratos. Ele me garantiu o retorno em 2 dígitos. Ninguém nos disse que era tão arriscado. Fui enganado como qualquer outro. As câmeras adoravam esse contraste. Milionários arruinados e trabalhadores humildes lado a lado, unidos pela mesma perda. E havia os funcionários.
Talvez os mais silenciosos, mas também os mais destruídos. Gente que vestiu a camisa, repetiu os mantras, acreditou no discurso. Jovens que viram no banco não apenas um emprego, mas um futuro. Um deles, com crachá ainda no pescoço, chorava diante dos repórteres. Trabalhei aqui 10 anos, dei tudo. Eles diziam que estávamos mudando o mundo. Agora não sei como pagar o aluguel. Outros evitavam falar, mas os olhos denunciavam. Medo de processo, vergonha de cumplicidade, dor de traição. As ruas se tornaram palco. Cartazes improvisados surgiam em cartolina e tinta vermelha. Ladrão! Devolva nosso dinheiro! O banqueiro do povo destruiu o povo. Carros de reportagem disputavam espaço com ambulantes vendendo água e comida aos que passavam horas em protesto. Policiais formavam cordões tentando conter a massa, mas nada segurava o grito coletivo. Cada esquina se transformava em tribunal. Cada microfone captava histórias de ruína. Cada lágrima se tornava manchete. Nas periferias, a tragédia era ainda mais cruel. Pequenos comerciantes que depositaram tudo no banco agora viam seus negócios falir. Oficinas, mercearias, padarias, gente que acreditou que por ser diferente, o banco estava do lado deles. Eu tinha pouco, mas era tudo meu. Prometeram crédito fácil, me afundei em dívida. Agora não tenho nada. Esses relatos, invisíveis em reuniões de conselho, ecoavam como marteladas na opinião pública. Havia também raiva. Protestos se transformavam em confrontos, vidraças estilhaçadas, carros depredados, fogo em frente às agências. O banqueiro, que um dia foi carregado como herói, agora era amaldiçoado como vilão. Seu rosto, antes em outdoors de propaganda, agora estava em cartazes queimados nas ruas. A rua não queria relatórios, a rua queria vingança, e eu, observando tudo de fora, entendia que esse era o preço verdadeiro da queda. Não os bilhões evaporados, não os prédios confiscados, não os contratos rasgados. O preço estava ali no olhar da mãe que não sabia explicar ao filho por que o futuro dele havia desaparecido. No grito de raiva do trabalhador que perdeu as economias de uma vida. No silêncio do funcionário que descobriu que deu 10 anos para um sonho falso. A ruína de um banqueiro não é apenas manchete, é cicatriz na pele de um povo. A reflexão definitiva. Quando as luzes da mídia se apagaram e os protestos se dissiparam, restou apenas o eco. Um eco que não vinha mais de manchetes ou gritos nas ruas, mas de dentro das mentes de quem assistiu ao espetáculo inteiro. O banqueiro que desafiou o sistema se tornara história, caso de estudo, exemplo de soberba. Mas, acima de tudo, ele se tornara espelho, porque no fundo, sua ruína não foi só dele, foi também nossa. Vivemos cercados pela ilusão da grandeza, idolatramos quem ostenta, aplaudimos quem acumula, seguimos quem promete quebrar correntes. Construímos mitos em velocidade digital, esquecendo que todo mito tem pés de barro, e o banqueiro foi exatamente isso. Um reflexo de nossa fome coletiva por atalhos, por ídolos, por promessas de que desta vez o sistema seria derrotado. Ele acreditou ser maior que o sistema, mas o sistema não é apenas bancos, reguladores ou mercados. O sistema é a soma da confiança de milhões de pessoas. É o pacto invisível que faz um extrato bancário valer mais que o papel em que está impresso. E quando esse pacto se rompe, não há fortaleza que resista. A queda dele nos lembra que impérios são frágeis, que castelos de vidro parecem eternos até a primeira rachadura, que a arrogância é um veneno silencioso que se acumula em cada vitória sem reflexão. O banqueiro não caiu em um único dia. Ele caiu um pouco a cada vez que riu de um alerta, que ignorou um risco, que acreditou ser intocável. O colapso foi apenas o desfecho visível de uma queda longa e invisível. E nós? Quantas vezes não fazemos o mesmo? Quantas vezes ignoramos sinais? Nos convencemos de que nada pode dar errado? Confiamos cegamente em discursos brilhantes? A história dele é exagero, mas também é metáfora? Porque não importa se lidamos com bilhões ou com pequenos sonhos, a arrogância pode arruinar ambos. Houve um momento, em meio ao caos, que ficou gravado como símbolo. As câmeras captaram o banqueiro diante das janelas de vidro, olhando a cidade em chamas. Atrás dele, telões exibiam gráficos despencando. À frente, ruas lotadas de clientes furiosos.
Ele estava entre dois mundos, o império que acreditava controlar e o povo que ele destruiu. E por um instante parecia um homem comum, derrotado pela própria ambição. Essa imagem se tornou ícone, não apenas de uma falência, mas de uma lição universal. Ninguém é maior que a confiança. E aqui, a reflexão precisa ir além do banqueiro. Quantos líderes já vimos cair da mesma forma? Quantas empresas prometeram eternidade e desapareceram em meses? Quantos políticos, artistas, magnatas foram engolidos pela própria vaidade? O roteiro se repete, sempre. A arrogância escreve as mesmas falas, a plateia repete os mesmos aplausos, e o final é sempre igual: silêncio, ruína, vazio. Mas talvez o que mais assuste não seja a queda, e sim nossa memória curta. Hoje celebramos a destruição dele. Amanhã aplaudiremos outro. Hoje chamamos de loucura o que ontem chamávamos de visão. Hoje condenamos sua soberba, mas amanhã desejaremos a mesma ousadia em outro visionário. A história dele é aviso, mas também é profecia. Se não aprendermos, repetiremos. Então a pergunta que ecoa não é como ele caiu, mas o que você faz com isso? Se você chegou até aqui, escutando cada detalhe dessa narrativa, talvez sinta algo além de curiosidade, talvez sinta incômodo, talvez veja no banqueiro algo de si mesmo. A pressa, o orgulho, a vontade de parecer maior do que realmente é. Talvez perceba que o mesmo veneno que o destruiu pode estar em pequenas doses dentro de você. E é nesse ponto que essa história deixa de ser sobre ele e passa a ser sobre você. O banqueiro acreditava que podia desafiar o sistema. No fim, descobriu que o sistema não era apenas instituições, era gente, era confiança. E quando a confiança evapora, até o mais poderoso desmorona. Se essa reflexão mexeu com você, não deixe que pare aqui. Inscreva-se no canal para ouvir mais histórias como essa. Comente o que essa narrativa te fez pensar. Compartilhe com alguém que precisa desse alerta, porque histórias assim não são só entretenimento. São lembretes de que todos podemos cair e que só sobrevive quem aprende antes da queda. A imagem final não é de um banqueiro algemado ou de agências em chamas. A imagem final é um espelho. O espelho em que cada um precisa olhar e perguntar: o que estou construindo? Um império sólido ou um castelo de vidro? E aqui vai meu chamado para você, que assistiu até aqui. Compartilhe essa história. Inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder os próximos episódios. Aqui, cada narrativa vai além do entretenimento. Cada queda é uma lição. Cada império desmoronado é um lembrete de que nada é eterno quando se constrói sobre vaidade. O banqueiro acreditava que poderia escrever suas próprias regras. No final, descobriu que ninguém está acima da engrenagem invisível da confiança. E agora, a pergunta é: você vai aprender com a ruína dele? Ou vai esperar que a vida escreva a sua? Comente abaixo o que essa história te fez refletir. Curta o vídeo para que essa mensagem chegue a mais pessoas. E compartilhe, porque talvez alguém próximo de você precise ouvir essa verdade antes de cair no mesmo abismo. A história termina aqui, mas a lição ecoa. Nenhum império financeiro sobrevive quando o orgulho é maior que a prudência. E lembre-se, o dinheiro pode evaporar, mas a marca da sua escolha permanece para sempre.